Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, você verá como foi a cerimônia de posse dos novos conselheiros do CRA-RJ para o biênio 2015-2016. Além disso, assistirá a uma entrevista exclusiva com o atual chefe da Controladoria Geral da União no Tocantins. Confira! Tomou posse no dia 6 de janeiro a formação do plenário do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, eleito para o biênio 2015-2016. E já para o primeiro ano de atuação há um grande desafio, o cinquentenário da profissão de administrador. Foram eleitos 16 conselheiros regionais e 2 federais nas eleições do sistema CFA-CRAs. A chapa 1 teve 79,4% dos votos válidos. Os conselheiros efetivos eleitos foram os administradores Miguel Marum, Elizabeth Bastos, Edson Machado, Mara Biasi, Clésio Guimarães, Marco Aurélio Lima Sá, Manuel de Oliveira e William Pinto Machado. Na suplência foram eleitos os administradores Agamenon Rocha, Marcelo Marujo, Neide Venâncio, Antônio Marcos de Oliveira, Yara Resina, Luiz Henriques da Silva, Pedro Paulo Leite do Vale e Jonas Lobato. O conselheiro federal eleito foi o administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio, tendo como suplente o administrador Wallace de Souza. O administrador Jorge Humberto, eleito como conselheiro federal, também prestigiou a posse dos conselheiros regionais. Para ele, é preciso ter compromisso com a mudança nesse momento. Nós mudamos todos os dias. Como Wagner diz, é importante a nossa mudança de comportamento. É importante a nossa participação para que a gente consiga o desenvolvimento. E eu, lá em cima, fiz uma lembrança da época da discussão da internet, da época de discussão do e-mail, da época da discussão do chat. Enfim, hoje, o que somos nós, em função sempre de um plano de trabalho bem elaborado, de um orçamento bem cumprido, de um projeto bem encaminhado. Nós crescemos, nos tornamos certamente uma referência nesse Brasil, sempre com trabalho de equipe. Eu também falei lá em cima de pessoas que têm o início das suas vidas aqui e que prosseguiram conosco e vão seguir com vocês. Exemplifiquei o Bené, exemplifiquei a Maria, posso falar da Marilene, o próprio Rafael e o Clóvis, a que todos se referiram. O nosso conselho é referência no tratamento do registro, no tratamento dos tecnólogos, no tratamento dos estudantes. E tenho certeza que muitas outras surpresas o Wagner trará nessa gestão futura, com a participação desses brilhantes conselheiros que hoje somarão às nossas atividades e aos nossos projetos. Para fechar a cerimônia, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, falou sobre a necessidade de buscar novos horizontes para a ciência da administração. O processo de desenvolvimento das organizações é sempre um processo em construção, né? Tem avanços, tem retrocessos, mas o importante é que a gente dê 2 passos para frente. Às vezes tem que recuar um, mas que se ganhou um e mais 2 para frente. O processo é sempre em construção. Nesse sentido, o passado precisa ser valorizado. O passado aqui é presente. E o passado é o que fica do que passou. Por isso ele é presente. Não é fácil, né, se conseguir que todos os presidentes vivos que estão do Conselho Regional, que foram presidentes do Conselho Regional, participam diretamente do plenário ou estavam no Conselho Federal. Todos que foram presentes ao mesmo tempo. Esse é um processo em que respeita aqueles que construíram no passado, né? E que nós podemos chegar ao ponto em que chegamos. Mas a nata do leite, ela é que está em cima, ela azeda, se a gente não estiver sempre cuidando dela. O leite, se estiver sempre bem tratado, azeda. Foi falado muito da referência do Conselho Regional do Rio de Janeiro, dos grandes avanços que foram conquistados, mas é preciso que a gente avance muito mais
muito mais mesmo, e que as conquistas que foram alcançadas até agora sejam revivificadas, renovadas, reestimuladas, com base nesse passado. Portanto, porque no presente nós estaremos projetando o futuro. O futuro é muito influenciado pelo presente que construímos. Outro ponto levantado pelo administrador foi a questão da interiorização e o crescimento das atividades em outros municípios. A interiorização sempre foi um sonho. Começou com Wallace, presidente, do qual fui participante no plenário. Continuou também com Wallace como presidente, já como conselheiro. Como eu, que não tinha cargo nenhum no plenário, ele também não tinha no meu. E a gente continuou realizando esse trabalho e a interiorização falta muito para crescer. A gente cresceu muito, mas o Clésio estava dizendo que a fusão de fato, e o Manuel, que a fusão de fato se perpetraram. Mas a gente tem ainda diferenças de regiões, de ações, mas cada vez mais as delegacias do interior, elas começam a atividade realidades próprias. E o sonho é que um dia essas delegacias possam ser unidades orçamentárias próprias, que enfim, com funções descentralizadas, objetivamente fazendo. Então a gente tem muita coisa foi feita, mas muito falta a fazer também. Entre os dias 18 e 20 de maio, o maior evento de administração do mundo volta ao Rio de Janeiro, o 14º Fórum Internacional de Administração, com o tema 50 anos de transformação e o futuro da administração. Acesse o site www.fia2015.com.br e faça sua inscrição para o evento. Mobilize outros administradores para que a participação desses profissionais possa deixar a sua marca na discussão de temas de tanto interesse para a profissão. O 14º Fórum Internacional de Administração também irá contar com a inscrição de artigos científicos. Eles devem ser submetidos até o dia 9 de março de 2015 e deverão abordar um dos 16 temas presentes na programação do evento. Serão oferecidos prêmios em dinheiro nas categorias profissional e estudante, com primeiro, segundo e terceiro colocados em cada uma. Acesse fia2015.com.br. Um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Tocantins. E eu estou com o administrador Leonel Alves de Melo. Tudo bem, Leonel? Tudo bem, bom dia. Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Hoje você atua como chefe da Controladoria Regional da União aqui do estado do Tocantins. O que exatamente faz a Controladoria, Leonel? Certo. A Controladoria Geral da União é um órgão da Presidência da República responsável por acompanhar a aplicação dos recursos públicos federais nos estados, municípios e aqueles que também são efetuados pelos órgãos federais, evidentemente. É um órgão novo, completou agora em 2014 11 anos, mas já de ótimos resultados produzidos para a sociedade e que tem como foco basicamente 4 macroatividades. Controle interno, que são as auditorias e fiscalizações que a gente executa, que são as mais conhecidas pela população. Temos a área de prevenção da corrupção, que é uma área que trabalha com fomento ao controle social, incremento da transparência pública. Temos trabalhos com as crianças, com conselheiros de políticas públicas, é uma área muito interessante também. E temos mais 2 áreas, a área de ouvidoria, né, e a área de correição. Então, a CGU trabalha com essas 4 grandes atividades. Tem um órgão central em Brasília e tem uma unidade regional em cada um dos estados da nossa federação. Leonel, a CGU é um órgão federal. Isso. E ela trabalha atuando junto aos estados e municípios ou é um trabalho independente só junto aos órgãos federais? Certo. A gente tem a questão de atuar junto aos municípios e estados no momento em que eles recebem recursos do governo federal. Então, nesse momento, a gente tem essa competência de trabalhar junto a eles e verificar como é que está sendo essa aplicação desses recursos federais. Evidentemente que os recursos do Estado e do município, esses recursos próprios, são de competência de outros órgãos, né? Como o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público do Estado, Controladoria Gerais do Estado,
tribunais de contas dos municípios onde existem esses tribunais. Então a gente realmente faz a fiscalização dos municípios e estados, a gente tem um programa de fiscalização de sorteios públicos, no meio de sorteios públicos, que é bastante conhecido, e assim, por ano a gente faz essas edições de sorteio e vai aos municípios. Também temos outras atividades além de sorteio que acabam fazendo com que nós nos desloquemos para os municípios para fazer essas fiscalizações. E além de fiscalizar, a gente também tem um trabalho de auxiliar os conselhos de políticas públicas locais, né, Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho do Fundeb. A gente tem um trabalho na nossa área de prevenção que capacita esses agentes para que eles possam contribuir lá no seu município, no seu estado, para uma melhor aplicação dos recursos públicos. Você disse que esse trabalho aqui é recente, que tem apenas 11 anos. Mas o que já foi desenvolvido ao longo desses 11 anos que você pode destacar para a gente? Sim, a CGU, com 11 anos, ela já se destacou, inclusive, em âmbito internacional, representando o Brasil em diversas conferências. Temos um trabalho de governo aberto, né, que é feito justamente para, inclusive, auxiliar alguns outros países, como El Salvador, Cabo Verde, no sentido de passar para eles o know-how que a gente já tem com o Portal da Transparência, por exemplo, que é um ótimo sistema disponibilizado para a população e que é gerenciado pela CGU. Temos também vários trabalhos que foram desenvolvidos em parceria com a Polícia Federal, com o Ministério Público, né, algumas operações policiais. Aqui no Tocantins, assim, digamos, mais conhecida foi em 2009, a Operação Covil, que envolveu irregularidades na área de saneamento básico. Mas também tivemos outras depois disso e pelo Brasil todo diversas outras operações foram desenvolvidas. Além disso, a gente tem um trabalho muito importante de aprimorar a administração pública, né? Fazemos relatórios de avaliação da execução de programas de governo, então fazemos fiscalizações por todo o Brasil, levantamos como é que estão sendo executados aqueles programas e depois produzimos um relatório de avaliação que é encaminhado para o gestor daquele programa, o Ministério Gestor, e acompanhamos as recomendações que nós fazemos e as melhorias que a gente propõe que sejam colocadas em prática para melhorar efetivamente o serviço prestado à população. Essa área não é uma área específica do administrador? O administrador, eu costumo dizer, ele poderia, dessas 4 grandes atividades que a gente executa, eu acredito que ele poderia se encaixar perfeitamente em 3 delas. Na controle interno, auditoria e fiscalização, porque demanda conhecimentos contábeis, conhecimentos orçamentários, financeiros, que é uma coisa que o administrador domina. Também é importante na auditoria porque você precisa aplicar esses conhecimentos e, ao mesmo tempo, você ter uma visão holística de todo o processo, para você não ter um enfoque muito específico, né? Você tem que analisar aquela questão orçamentária, financeira e contábil dentro de todo um contexto que é o funcionamento daquela unidade. Isso para o administrador é muito mais fácil. Na parte de prevenção da corrupção também é interessante, porque a gente sabe que o administrador, hoje em dia, ele tem essa questão da preocupação com responsabilidade social, responsabilidade empresarial, né, questão de ética, compliance. Então, é uma área que também tem muito mercado para o administrador, e temos a área de ouvidoria, que da mesma forma o administrador pode exercer perfeitamente. A parte de correição é um pouco mais voltada para o direito, né, para aquelas pessoas que são bacharéis em direito. Então, além disso, em todas essas atividades, em todas as regionais que a CGU tem, nós temos os cargos de gestão, né? Por exemplo, eu sou o chefe da unidade, você precisa ser um líder. Então, o administrador, acredito que é o profissional mais adequado para exercer essa função, né? Temos as gerências médias, que são os líderes de equipes aí da parte intermediária, e temos, claro, os cargos em nível estratégico, no nosso órgão central, que também podem ser ocupados por administradores. Muito obrigada, Leonel. Obrigado a você. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um programa só para você aqui em Tocantins. Até lá!